Vamos, amados irmãos, fazer a leitura bíblica em graça, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao verso de número 17. Eu vou ler. Paz, amada igreja de Deus ímpares, assim todos podem participar da leitura da palavra de Deus. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Perfeições, afeições, mais quais tem como listas e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido. E que este é o nome de Cristo, sabe as sagradas Deus, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia. Vamos orar pelo professor de hoje. O pastor Alisson estará nos dando a última lição da nossa revista, mas que vai fazer revisão. Vamos orar por eles. Amém? Amém. Querido Deus, querido Pai, queremos de graça, louvor e honra, pois já adoramos o Teu nome, Senhor. E agora nós vamos aprender a Tua santa e bendita palavra, Pai querido, a última lição desta revista, Pai. Usa o Teu servo para ministrar a Tua palavra com autoridade, meu Deus, e que nós possamos receber esta palavra com alegria e singeleza de coração, porque é a Tua palavra, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Bem, como de costume, vamos lá então fazendo a Anne sumiu. Vamos estar, se você tem a sua revista, então vamos fazer a leitura do versículo do textual da nossa lição, se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tudo coopera. 3 e... Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazeis estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que os dias esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Amém. Temos muito firme a palavra dos profetas. Verdade prática. 3 e... A Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Amém. A Bíblia é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta. Amém. Vamos poder tomar assento. Hoje estamos já terminando essa lição que estamos sobre a defesa da fé cristã. Estudamos que todo esse trimestre que várias heresias têm surgido, mas nenhuma delas é uma coisa tipo nova. Ou eles somam alguma coisa, ou eles diminuem alguma coisa, ou eles duplicam ou dividem alguma coisa do que na verdade é o certo. E em tudo que nós vamos dizer, estudamos sobre muitas coisas que podemos ter aprendido, pensado, e suponhamos que você vai estar entregando uma carta para um novo convertido. Ele se converteu há muito tempo, daqui a uns 30 anos ele vai ler a sua carta. E você vai escrever essa carta para ele. E o que você falaria para ele? Começaria assim. O que eu estou escrevendo aqui? Leia, Rodrigo. Seu tá... Eu vou escrever errado.
É? É mesmo, é mesmo. Hã? Cuidado. Cuidado com o quê? Eu vou perguntar para vocês. Vocês escreveram uma carta para uma pessoa que se converteu há pouco tempo. Novo convertido. Essa carta vai ser guardada daqui a 30 anos. Se Jesus voltar até lá, talvez seja melhor. Se Jesus voltar até lá, ela vai estar lendo para que possa servir de ajuda na caminhada dela. Cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado para não cair. Cuidado com o quadro que pode quebrar. Ok. Cuidado com o que? Vou perguntar para. Já que a gente tem bastante número hoje, eu vou dar para perguntar para todo mundo, né? Rodrigo? Cuidado. Hã? Cuidado com o quê? Cuidado com o quê? Vamos recapitular. Vocês vão estar escrevendo uma carta. Nós estudamos 12 lições, 6 lições, e vai falar sobre a fé cristã, a defesa da fé cristã, como a gente deve se defender. E eu acho que não sei se isso vai encaixar aí. E o que você vai escrever para essa pessoa? Cuidado com o quê? Cuidado com o inimigo. Muito bem, vai. Cuidado com o pecado. Muito bem, Jacó. Cuidado. Pode ser igual também. Cuidado com as coisas erradas. Muito bem, Jamile. Cuidado com os prazeres da vida. Muito bem. Cuidado com o quê? Cuidado com o diabo. Muito bem, Manu. Cuidado com quem que você anda. Cuidado com quem você anda. Muito bem. Manu. Obrigado. Cuidado para você levar para o mundo. Muito bem. Rafaela. Tudo bem, continua. Pode ser igual, não tem problema repetir. Cuidado com os prazeres da vida, tá, gente? Cuidado com o que você vê, muito bem. Wesley é novo curtido, a gente tá novo convertido, vai. Que tem que tomar cuidado. Toma cuidado. Cuidado com a má influência, muito bem. Vai todo mundo, viu? Sato. Cuidado com a heresia, a sangue. Cuidado com falsos mestres, muito bem. Marisa. Cuidado com os pensamentos, Mari. Cuidado com a sua vida, muito bem. Ayumi. Cuidado com a tentação, Lívio. Lívio. Cuidado com os ensinos, muito bem. O Marcelo já falou? Vai cuidar dos nossos mestres, Hideki. Cuidado para não se desviar, muito bem. E o Sérgio que está ajudando a gente a consertar o negócio aqui. Bom, acho que é. Você está mais sábio. Cuidado com o quê? Cuidado para não quebrar o instrumento. Ok, Sérgio. Cuidado com a sua cabeça. Muito bem, cuidado com você pensa. Você deve. Beleza, continuando a frase. Você começou as frases. Cuidado com as más conversações. Agora, você deve. O que nós devemos fazer então? Cuidado com o pecado, então você deve. Continua a sua frase. Você deve. Qual que é o seu cuidado? Cuidado com o pecado, você deve ler a palavra. Muito bem. Lembra que você falou, viu? Você vai continuar a sua frase. Jacó? Lembra que você falou, viu? Não esquece que você falou.
Cuidado com as coisas erradas. Você deve se fortalecer na palavra de Deus. Muito bem. Jamile? Acho que era um pecado, se você. Cuidado com o diabo. Você deve. Você deve fugir dele. Muito bem, Manu. Fugir dele. Apesar que a palavra fala outra coisa. Resistir. Manu? Cuidado para você ser levado do mundo. Você deve. Você deve falar sobre Deus. Muito bem. Eu não lembro o que você falou, viu, gente? Eu lembro o que você falou. Você deve continuar com vantagem. Cuidado que você olha, você deve. Tá cumprido, hein? Você deve o quê? É melhor você ficar com um pedaço a menos do seu corpo e do céu do que está escrito. É para continuar a frase, porque você deve, é melhor você continuar. Beleza. Você deve arrancar o seu olho se você estiver fazendo coisa. Ok, desculpa, eu não sei o nome do irmão, não é? Fabiano. Cuidado com os prazeres da vida. Você deve Priorizar a vontade de Deus. priorizar a vontade de Deus. Muito bem, Wesley? Não lembro também. Eu devia ter colocado para vocês escreverem. Cuidado com as más influências. Você deve aprender a discernir as coisas. Massami? Você deve conhecer as escrituras. Muito bem, exato. Você deve prevenir-se, Marisa. Cuidado com os pensamentos. Você deve pensar nas coisas de Deus. Muito bem, Mari. Cuidado com a sua mente. Com a sua vida, eu acho. Cuidado com a sua vida. Você deve orar e ler a palavra. Muito bem. Yumi. Cuidado com a tentação. Você deve escutei. Você deve ler a Bíblia. Lívio? Você deve meditar na palavra dia e de noite. Você deve pensar com quem você deve conviver. Entendeu? Entendeu? Primeiro dever é amar a Deus sobre todas as coisas. Deve amar a Deus sobre todas as coisas. Muito bem. Para. Ué, eu não vi você. Nossa. A Nilza. Faz completo aqui. Cuidado. Cuidado. Tchui. Ele fala, cuidado com o pecado, você deve ler a palavra. Para. Para você não perder a salvação. Muito bem, é uma frase que você pode completar. E várias coisas que todos foram faladas, mas você fala, mas você vai escrever depois. Depois eu pergunto. Mas são coisas que vai te achegar mais perto de Deus. E muitas que foram faladas têm a ver com a lição que nós vamos estudar hoje. E você vai ler a palavra, conhecer a Deus, saber discernir, cuidar das pessoas com quem você vai andar. São todas coisas relacionadas ao que nós vamos estar estudando hoje. Vamos lá então para a introdução. Em todos os trimestres nós aprendemos várias introduções, várias heresias que entram na igreja. E como você vai reconhecer uma heresia? No cristianismo, o que é a nossa fonte de autoridade? Em que nós nos baseamos para saber se está certo ou está errado? A palavra do Senhor. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva a sua origem a Deus. Nos permite chamar a Bíblia, nós chamamos a Bíblia, é a palavra de
Deus, superioridade às Escrituras, plenas e total garantia. Não falta quem reivindique a mesma autoridade ou até mais que as Escrituras. Um dos perigos é aqueles que somam a isso. A gente fala, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas ele falou, não, tem a Bíblia, mas tem mais esse outro. Tem a Bíblia, mas tem a palavra desse homem. Quando você começa, lembra das 4 contas? Soma, menos, dividir e vezes. Quando você começa a somar alguma coisa da Bíblia, ou tem uma parte, essa parte da Bíblia não está certa, não vai de acordo com o meu pensamento, vamos tirar, essa parte não vale. Quando você começa a somar, subtrair, como diz, aquele que acrescenta uma vírgula, um tio, aí está errado já. Nós cremos que toda ela é inspirada de Deus. O presente estudo diz a respeito da insistência do crente em se manter fiel diante as perseguições e heresias e rejeitar qualquer ensino que é o contrário da palavra de Deus. Viu, Alisson? Igual hoje. Diz que o Japão ia acabar hoje. Os profetas, né, de falar, mas tem que ver a fonte, onde que ia vir, né? De onde que está vindo, né? Até os crentes lá do Brasil estavam falando, vamos orar pro Japão. Vamos orar pro Japão, que o Japão vai ia acabar. Acho que eu não sei se até um incrédulo lá falou para ele, o Japão vai acabar dia 7/5. Eu falei, não estou sabendo de nada. Eu falei, tem que ver a fonte, né? Que se você não saber aonde você está baseado, você é levado para todo o vento de doutrina. Está fazendo barulho, está fazendo milagres, está fazendo uma coisa que vai me emocionar. Eu acho que está certo. O cuidado que nós devemos ter, nós estudamos para isso. O que estamos baseados? Na palavra de Deus. E tudo que for fora dela, ou se alguma coisa está tirando ela, está diminuindo ela, subtraindo ela, somando ela, não é de acordo com o que nós cremos. Nós cremos unicamente nas palavras, nas Escrituras, que através, crendo nela, vamos ser sim confrontados, vamos ser sim, falar, não, acho que você está pensando diferente de todo mundo, acho que não está errado, você não está politicamente correto. Se você for crer, ele falou que nós vamos falar mais para frente, você está querendo ser realmente, você está querendo viver de acordo com as Escrituras, você vai sim sofrer perseguições, você vai sim sofrer por amor do Evangelho, porque o que a palavra ela vai de confronto o bem-estar, vamos dizer assim, eu prefiro viver no jeito que fica mais fácil para mim. Não, a Bíblia não traz isso. Ela traz confronto sim, ela vai confrontar o pecado para trazer você a salvação. Que você falou, muitos de vocês falaram, cuidado com o pecado, com o mato das companhias, cuidado com o inimigo, cuidado com os seus pensamentos. São coisas que você vai ter que se monitorar sim. E tudo isso baseado nas palavras da palavra do Senhor. Vamos lá para o primeiro ponto. O primeiro ponto fala, diante da heresia é preciso perseverança. Por um vai falar, os falsos mestres. Nas epístolas pastorais, que é Tito e Timóteo, tem um caráter apologético. Nós vamos estar fazendo a nossa gincana que vai ser baseada em 1 Timóteo. Vocês já leram 1 Timóteo? A Tágia já leu, com certeza. Muito bem, vocês já leram, né? Sabe quanto tempo que demora para você ler o Timóteo inteiro? Se você pensar no YouTube, lá tem o Timóteo falado, tem 20 minutos de duração. Em 20 minutos você lê toda ela. Mas muitas vezes a gente tem. Pode ser vontade, preguiça, não sei o que nós temos, né? A falta de ideia, alguma coisa que parece que impede de conhecer. Nós temos que ler, e quando você começa a ler, lê Timóteo para você vai ver, sério que está isso escrito na Bíblia? Não tem algumas coisas que está estranhas lá em Timóteo? Ela não chegou ainda nessa parte. Ele vai falar sobre a mulher, ele vai falar sobre os presbíteros, ele vai falar, nossa, mas está na Bíblia. 1 Timóteo, isso aí é nosso para outro dia, tá? São coisas que estão assim, nós devemos conhecer, e só vamos saber se nós estivermos lendo, se nós estivermos colocando isso em prática. Que fala, os falsos mestres, as epístolas de Paulo, tem um caráter apologético, são refutações às heresias com as fábulas ou as genealogias intermináveis. Nem se tem a fábula de genealogias intermináveis, pois produzem questões que
do que edificação a Deus, mas rejeita as fábulas profanas e velhas. Mas não entre em questões loucas e vazias, contentos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vazias, ou são os pensamentos gnósticos, que falsamente chamam de ciência. Timóteo guarda, ele fala, ó Timóteo, guarda o depósito, o que lhe foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, oposições falsamente que chamam de ciência. Muitas coisas iam surgir que tentavam discutir, e falavam, não perde tempo com isso, não. Que nós vemos que muitos das heresias não surgiam no povo hebraico. Não surgiam nas pessoas assim que estavam começando a fé. Surgiam de onde? Dos líderes. Surgiam dos que estavam ensinando. E começavam a discutir isso, começavam a perder tempo com isso, em vez de dar valor que realmente importa, que é a salvação da pessoa, que é estar coligado ao Senhor. E para nós não sermos enganados, o que nós devemos fazer? Cuidado com os falsos mestres. Você deve. Como que eu vou fazer para não ser enganado? Ler a Escritura. Conhecer a Escritura, ler as Escrituras. Nós somos cristãos que nós somos chamados crentes de B, os crentes bereanos. Por que eles falam que eles são mais novos? Porque eles ouviam tudo. Enxergavam, ouvia, claro. Mas eles iam para casa, eles iam lá e eles conferiam se estavam realmente de acordo com aquilo. Não é para cuidar para você não estar engolindo qualquer coisa, não é porque eu estou aqui na frente, estou com os microfones que eu estou falando que é certo. Tem que ver, está baseado na palavra, está de acordo com o que é escrito, deixa eu ver se é assim mesmo. E você mesmo ir comer, e você ser mesmo se alimentar. Paulo está combatendo os principais grupos heréticos, os gnósticos da sua geração, as heresias judaicas também na sua época. O que eles falavam? Que são aquele mais, lembra? Dos 10 anos. Você pode sim, Jesus te salva, mas você também tem que obedecer todas essas escrituras, você tem que fazer todos os rituais para poder ser salvo. Eles acrescentavam, ao mais, a salvação. Não é só Cristo, não. É uma coisa a mais que tem que fazer para ser salvo. Que são chamados de 10 anos. É isso. Porque há muitos desordenados, faladores, vão enganadores, principalmente os da circuncisão, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem ao mandamento de homens, que se desviam da verdade. Como você pode reconhecer os falsos professores, os falsos mestres? Primeiro, é simples. Eles ensinam o que está ao contrário das Escrituras. Quando nós começamos a estudar, começamos a ler a palavra, quando alguém fala alguma coisa que parece que vai de contra as coisas, não é disso que eu digo. Lembro até hoje, sei lá quantos anos que eu tinha 8 anos assim. Então a gente foi ter uma aulinha lá, e falou, daí Davi pegou a pedra e tacou no gigante. A primeira pedra não fez nada no gigante. A segunda pedra acertou o gigante. Porque eu não tinha aprendido desse jeito. Eu não via assim. Foi a primeira pedra, não foi? Eu falei, professor, não foi só? Foi o... Ele falou, por que o Alisson 8 anos sabia? Porque ele já tinha ouvido, ele já tinha lido. Se eu não leio a palavra, se eu não conheço a história real, eu vou ser levado pelo que a pessoa está me ensinando. Fala, tá assim, a professora, vamos estar certo. Se eu tenho conhecimento do que está escrito nas Escrituras, eu vou saber, então, vou ter aquele filtro. Muitas vezes, a gente aprende bastante aqui, a gente começa a ouvir alguns louvores que a gente fala, ixi, eu acho que esse louvor não está muito legal, esse louvor não está muito certo para a gente louvar. E a gente vai e passa pelo crivo, para saber se está de acordo com as Escrituras. Ponto 2. Eles, os falsos mestres, eles promovem controvérsias triviais e que causam divisões, em vez de ajudarem as pessoas a irem até Jesus. Às vezes traz assunto e fala, isso é assim ou é assim? Agora o nosso meio tem bastante isso, nosso meio, nessa geração de debates. E eu até acho que mas tem alguns debates que falam, isso não vai mudar nada. A sua salvação não é influenciada nisso. E começa a chamar mais atenção para esses pontos que não têm relevância. E naquela época, um dos assuntos falava, se Adão tinha um umbigo ou não, se quantos anjos cabiam na cabeça da agulha. São coisas que eles discutiam realmente, mas que para a salvação, que para nós chegarmos de Cristo, não tinha relevância nenhuma. Eles não se interessavam pelas
evidências pessoais da presença de Deus em suas vidas, passando o seu tempo em vãs contendas. Sua motivação constitui em criar reputação para si mesmo, para se proteger com mentiras dos falsos professores. Para você se proteger contra isso, você deve aprender a Bíblia, o que a Bíblia ensina, e permaneça firme na sua fé em Cristo. Você aprendeu e continua nela, e continua estudando. Mas toda autoridade não é construída por Deus? Sim. E como vai fazer? Se o Corão fala uma coisa, o que você lê aqui, o que você lê aqui, aí vai entrar em conflito, né? Então, agora, qual que é a nossa autoridade de fé? É a Bíblia. É a Bíblia. Então, Nossa Bíblia. Tudo que é a Bíblia. A Bíblia. Não vai colocar outra coisa aí, já está heresia. Não, estou falando. Porque o pessoal do Alcorão lá, ele vê lá aquela Bíblia, mas não viu a nossa Bíblia. Exato. Aí por isso que entra esse conflito. E como vai saber se o que é dele é certo e o nosso é certo? Aí fica esse conflito. Como você soube que o que estava sendo falado para você é certo? Como você chegou ao conhecimento com ele? Alguém chegou e pregou para você. Jesus veio ao mundo, ele morreu pelos seus pecados, e você, se você se arrepender, se você pegar sua vida aqui, você será salvo. Como você se convenceu que aquilo era verdade? É o Espírito Santo que não convence. Não adianta você falar, já que a Bíblia tem 500 anos, foi que 400 autores escreveram 400 anos. Você pode encher de teologia a pessoa. Você pode encher de argumentos. Porque é o Espírito que convence. Não é o que eu muito falar que serão ouvir. Paulo falou, eu não cheguei a vocês com palavras persuasivas que te convenceram, mas foi pelo poder de Deus que te convenceu. Ao convencimento de nós somos que Deus é o Deus verdadeiro, que Jesus é aquele que veio, que nos amou, que se entregou por nós, Ele é o Espírito Santo que nos convence. O nosso serviço, aí que entra a parte legal do Evangelho. Você não está apresentando uma nova religião, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de viver. Você está apresentando a Cristo. E Cristo que faz a mudança. Muitas vezes nós erramos porque tentamos mudar a pessoa. Fala, eu vou convencer ele que ele está errado e vou provar que eu estou certo. É isso que está acontecendo. O que você vai falar somente é a verdade que chegou para você. Você vai testemunhar de Cristo o que vai acontecer na sua vida. A mulher samaritana, ela não tinha teologia. Mas o que ela ouviu falar, venha e ver o homem que falou tudo que eu tive, tudo a minha vida. E outros foram lá e ouviram, e depois eles falaram, não é por causa do seu testemunho, não é por causa do que você falou, é porque nós mesmos vimos e ouvimos, e foram convencidos. Por causa que não é o muito falar, é o Espírito Santo que nos convence. Então não precisa se conflitar, você não precisa entrar em discussões, mas o que fala? Você tem que estar preparado para defender a todos aqueles que pedem a razão da sua fé. Por que você crê nisso? Por que você acredita nisso? E a nossa base de fé está na palavra de Deus. Aí eu acredito porque eu acredito. Aí ele vai falar, quer saber então? Eu vou te provar que o meu está certo. Você vai acelerar para o outro. Então você tem que estar preparado. Você tem que estar ciente. Mas o convencimento, porque é verdade, é o Espírito Santo que nos convence. E é um convencimento tão intenso que às vezes você quer até desacreditar. Não sei, você já tentou não ser mais crente? Você já tentou se desviar? Eu vou não mais acreditar em Deus. Eu vou não mais tentar servir a Cristo. É uma coisa que não dá certo. Porque essa convicção está tão firme em você que não tem como você se desviar mais. Porque tudo que eu já experimentei, tudo que o Senhor já falou comigo, é uma convicção tão grande que não tem como. Por isso que fala que aquele que se desvia da fé, é uma decisão dele própria, porque ele sabe que é o certo e vai para o errado. Amém. Por isso que o Espírito Santo ele trabalha junto conosco, não somos nós. Ok? Aqui fala, os falsos mestres, como você deve identificar? Está de acordo com a palavra? Está de acordo com as escrituras? Para isso eu tenho que conhecer. O ponto 2 é falar a experiência apostólica. Aqui é a carta de Paulo, ele está falando para Timóteo, né? Ele elogia a perseverança de Timóteo. A fé da doutrina dos tempos são difíceis. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 diz assim: Tu, porém, está falando para Timóteo, tens seguido a minha doutrina, o modo de ver, a intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguição e aflições, tais quais aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. O testemunho que ele tinha de estar perseverando na fé. Não importa, Paulo sofreu pra caramba.
Não. Ele sofreu naufrágios, ele sofreu apedrejamento. Teve um lá, o pior lá, que ele foi apedrejado. Eles pensaram que Paulo estava morto, levaram ele para fora e jogaram lá pensando que estava morto. E eles olharam e falaram pensando que estava morto. E depois ele vieram os amigos deles lá, ajudaram, levantaram ele. E o que ele fez? Quer saber? Eu vou fugir? Não, ele voltou para lá de novo. Voltou para a cidade que tinha apedrejado. Muitas vezes nós temos vamos falar, eu não, eu vou falar de Jesus, vai que ele fica bravo comigo. Vai que se eu falar de Jesus para essa pessoa, vai que eles ficam chateados comigo e quer ser mais meu amigo. E tememos o que pode acontecer. Mas quando o Espírito Santo o Espírito Santo convence. O nosso papel é somente testemunhar o que acontece na minha vida. Eu não preciso tentar convencer. Eu só vou falar, testemunhar. Nós somos discípulos de Jesus. Vocês serão minhas testemunhas. O que é testemunho? Você fala o que você viu, o que você viveu, o que você presenciou. As perseguições são referência à primeira viagem missionária. Atos capítulo 13, versículo 50 fala: mas os judeus iniciaram as mulheres religiosas nessas principais cidades, alimentaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e lançaram fora dos seus limites. São os judeus, aqueles que eram às vezes amigos deles, aqueles que tinham estudado com eles e levantaram contra ele. Havendo um motim, tanto judeu como gentil. Atos capítulo 14, versículo 5 vai falar: os gentios com seus principais para insultarem e apedrejarem. Sobreveio, porém, um judeu gentil que tendo convencido a multidão a apedrejarem a Paulo, arrastaram para fora da cidade, cuidando do que estava morto. Timóteo deve ter sido testemunha de algumas dessas expressões, pois vivia na região que a sua mãe era crente. Em que ele chegou a Débora e disse que estava ali um certo discípulo por nome de Timóteo, ou seja, ele deve ter testemunhado. Por isso que Paulo fala: você viu que eu tenho parecido, você viu que eu tenho perseverado, então você faça o mesmo, você persevere, seja fiel até o final. Um comentário da Bíblia da aplicação especial fala assim: em Listra, na cidade de Timóteo, Paulo havia sido apedrejado, abandonado à morte. E esse foi apenas um incidente entre muitos. Paulo resumiu a sua vida de sofrimento por causa das boas novas. Ele mencionou aqui o seu sofrimento para comparar as suas experiências com os falsos mestres que buscavam o prazer. Aqueles que ensinam o errado, o que vai contra a Escritura, muitas vezes eles vão querer glória para si. Vão querer atrair as pessoas para si. Vão querer trazer a alegria, o que o povo quer ouvir. Eles manipulam as igrejas, as pessoas gostam de ouvir, você se sente, o seu ego é elevado. Porque a palavra real era confronto. Você fala: não viva de acordo com este mundo. A sua morada não é aqui. Você deve renunciar à sua vida, deixar e levar cada dia a sua cruz e seguir a Cristo. Você vai viver na contramão deste mundo. O Evangelho confronta. Para que aqueles, a gente vai servir aqui, né? Nós lemos isso. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que é o versículo 14. E você inteirado sabendo de quem tem aprendido. O que nós temos aprendido? O que nós temos ouvido? Nós lemos a palavra, nós aprendemos nela. E o que nós aprendemos, vamos perseverar naquilo. Cuidado aqueles ventos que vêm, o novo que vai surgir. O próximo ponto vai falar: os que querem, versículo 12. O que é querer? E também todos que piamente querem viver em Cristo. Querer é mais simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito no coração, de uma vida com propósito. Eu quero viver para Cristo. Então, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12: todos que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições, sofrem por causa do Evangelho, é motivo para glorificar a Deus. Se pelo nome de Cristo vós sois vituperados, bem-aventurados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E isso que Deus espera de cada um de nós, que nós entregamos a nossa vida. Jesus, ele veio a este mundo, ele se deixou de toda a sua glória, e se fez semelhante aos homens, e foi submisso até a morte, de cruz. Ele largou tudo por amor de nós,
tudo para que pudéssemos ter um contato com Ele de novo. Ele nos amou. E o que então nós devemos fazer? Fala que o nosso, para aceitar a Cristo, é simples. Você somente entrega a sua vida a Cristo. Mas esse simples não é tão simples como você pensa. É você entregar a sua vida a Cristo. Ou seja, não, é o que o Paulo falou, não vivo mais eu não vou viver mais a minha vida para mim. Da mesma maneira que Jesus se entregou, se doou por completo, eu vou também me doar por completo. Abrir mão de tudo. Agora eu vou viver para Ele. A minha vida não é mais para mim, mas é para aquele que me salvou, para aquele que está esperando que tenha uma morada preparada para mim. Isso eu vivo para Ele. O que acontece muitas vezes a gente acha que estamos servindo a Cristo, acha que estamos fazendo a vontade, mas estamos vivendo a nossa vida. Podemos estar fazendo o que é certo, podemos estar até evangelizando, podemos até estar pregando, podemos até estar adorando, mas qual que é o motivo? Eu estou vivendo para mim, para glorificar a minha vida, para fazer essa vontade, para ter o meu prazer? Ou eu estou fazendo isso para realmente adorar a Ele, para exaltar a Ele, para agradecer por tudo que Ele já tem feito por mim? Fala que aqueles que desejam levar uma vida piedosa devem estar preparados para as perseguições, cujo significado literal é ser caçados. Deus não promete que seremos livres de perseguições, mas promete sim o livramento no meio delas. As perseguições é um do meio que Deus usa para desenvolver a nossa capacidade de reinarmos junto com Ele em seu futuro reino. Aprendemos a viver com Ele, aprendemos a resolver os problemas da vida com Ele. Muitos problemas você vai ter, não é não venha para Cristo e não sofra mais. Não, é venha para Cristo que Jesus vai ajudar a resolver todos os problemas que vai vir. Venha para Cristo que Cristo vai estar junto com você em todas as lutas que você vai enfrentar. Mas vai ter lutas, vai ter batalhas sim. E nós estudamos a defesa da fé também, em os dardos inflamados do diabo que ele vai lançar. E vai vir, mas devemos estar preparados com o escudo da fé. Devemos estar preparados para nos defender e para lutar as batalhas que vamos estar vivendo no nosso dia a dia. Aquele que deseja levar uma vida piedosa deve estar preparado para perseguições. A questão se eu estou crente ou não, é se acontecer a perseguição. Eu estou disposto a morrer por Cristo? Eu estou disposto a entregar, a não negar a Ele até a minha morte? Muitas vezes isso dá um impacto em nós, mas esse impacto na verdade veio no começo, por causa que quando Cristo morreu por nós, você se entregou a sua vida por Ele, e por isso nós estamos a estar dispostos a nos entregar realmente por Ele. Quando nós temos as nossas reservas, é quando nós estamos somente acrescentando a Cristo. O Japão ele é um país de muitos deuses, então não foi difícil acrescentar um Deus a mais, que tanto que chegou o cristianismo no Japão, falou, é um Deus a mais que está vindo aí. Eles deram até um nome de cantinho para eles, falaram, é mais um Buda que chegou. E acrescentou. Mas a diferença é que não é mais um Deus, não te acrescenta não te acrescenta uma coisa na sua vida. Ele transforma a sua vida por completo. Não é mais a sua velha vida. Agora você vai ver para Cristo. Por isso que quando nós, depois que nós nos convertemos, nós somos chamados de cristãos. Que são aqueles que fazem as mesmas coisas que Cristo fez, que têm as mesmas características de Cristo. A maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de se comportar. A gente estudou sobre os temperamentos, né? Cada um tem um temperamento. Mas Deus transforma todos eles no ser guiado pelo Espírito Santo. Não importa a maneira que você seja, Deus vai transformar a sua vida e nós somos guiados por Ele. A característica, o ponto 4 vai falar, as características dos enganadores, versículo 3. O termo enganadores é usado na literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Essas pessoas pertencem ao campo religioso. Homens maus, enganadores, irão de mal ao pior, enganando e sendo enganados. Paulo está referindo aos ensinadores da doutrina de mentiras, ao falso mestre, que nada difere de falsos doutores. Nenhum deles teve um futuro promissor. Assim, em 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3, para 5. E também, houve entre o povo falsos profetas, que dentre vós haverá também falsos doutores, e introduzirão encobertamente, ou seja, de maneira que às vezes não vai ser percebido facilmente,
heresias, perdições, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Pelo fato que esses obreiros profanaram a verdade de Deus, fraudaram o seu povo com suas cobiças, enganando, estão destinados à perdição e à destruição. Vai surgir, como tem surgido, desde o antigo, desde os primeiros séculos, muitos líderes, muitos professores, muitos falsos profetas surgiram. E agora o nosso meio também tem surgido. E vai continuar surgindo. A gente fala, é a mesma coisa, mas com roupagem nova, de maneira diferente. E se nós não estivermos preparados, seremos enganados. Para não sermos incuidados, cuidado com os falsos doutores, com os falsos mestres. Você deve conhecer as Escrituras, saber o que lá está escrito, saber o que Cristo realmente quer. Para quê? Para não ser enganado, para não perder a salvação, para herdar a vida eterna. E isso que nós temos estudado em todas essas lições, em tudo que temos aprendido. Mas e o ponto 1 vai falar: a perseverança na fé é a doutrina fundamental diante das heresias. A perseverança da fé é na doutrina. Essa palavra, perseverança na fé, a fé aqui não é somente eu acredito, a fé vem pelo a certeza das coisas que esperam, mas o que? A fé que nos foi ensinada. Em que nós cremos? Cremos num só Deus, cremos que Cristo veio este mundo, cremos que Ele morreu pelos nossos pecados, cremos que através dele, e tão somente Ele, a salvação. Isso é a fé. O que você tem aprendido? Você continua firme nela, persevera nela até o final. Aprendendo, ponto 2, aprendendo e sendo inteirado e sabendo. Ponto 1. De quem Timóteo aprendeu as Sagradas Escrituras? De quem que Paulo aprendeu? De quem Timóteo aprendeu as Escrituras? Da sua mão e da sua mãe. Foi lá que aprendeu. E Paulo ele chama de Timóteo de filho na fé, sim. Ele ensinou Timóteo isso. Mas Timóteo, ele se converteu, não foi com Paulo, foi antes. Já tinha. Lá em casa estudando, ensinando, a sua. Fala que não sabe se o pai dele era. Mas, mesmo não sendo, ele ouviu de sua mãe e aprendeu e foi convencido e estava seguindo o caminho. Muitos de nós tivemos aqueles que nos instruíram, aqueles que nos ensinaram, aqueles que nós admiramos e seguimos esses passos. O que foi que você foi ensinado? Em que palavra você foi ensinado? O que você recebeu a fé? Permaneça nela. E nós, da mesma forma, quando nós aprendemos, chegou o Evangelho até nós, agora vamos estar passando para os próximos da próxima geração, para os nossos filhos, aqueles que são ainda de eternidade. Eles aprendem desde novos, desde cedo. Por quê? Por causa que é ensinado em casa. O tempo que você mais passa ensinando a criança, o tempo que você fica com ela. Não é lá na escola, não é só na escola dominical, não é somente num culto uma vez por semana de 1 hora. Não vai aprender com isso. Mas a palavra fala, você ensina ele comendo, dormindo, caminhando. Fala que até um recém-nascido, os judeus têm esse costume. Eles leem a lei para ele, um recém-nascido, falando no ouvido direito, depois fala no ouvido esquerdo, para não sair de nenhum lado, né? Mas, ele não entende ainda, a criança não vai saber, mas está sendo edificado, está entrando, você está sendo abençoado. O recém-nascido, eles proferem palavras de bênção para a criança. Eles proferem eles leem as escrituras para eles desde sempre, na hora de comer, e todos os rituais são objetivos para você não se apartar também, você ter ela, medita nela de dia e de noite. E muitas vezes nós erramos nessa parte. Nós deixamos de meditar nela de dia e de noite, meditamos uma vez por semana quando estamos saindo ministrada. Paulo fala, eu queria dar para vocês alimento sólido, mas eu tenho que dar o quê? Leite. Por que leite? Como que o leite é fabricado? A mãe come, ela digere tudo isso, e depois que ela digeriu, ela passa para ele. O pastor, o pregador, ele lê a palavra, ele come, ele
mastica, a revelação que o Senhor dá, ele mastica a ideia para você. A comida sólida é nós mesmos lidar nas escrituras que está escrito. Eu vou ler, eu vou mastigar, e eu vou digerir. Eu aprender a viver com base firme. Porque senão eu vou estar sempre dependendo de alguém para me dar leite. Se a pessoa não me dá leite por recém-nascido, o que acontece com o recém-nascido? Morre. Então, por isso que temos que crescer, aprender a nós mesmos a ler as Escrituras, a estudar, não esperar que aqui um outro lado prepare uma madeira para nós. É gostosa a mamadeira. Você lê uma pregação gostosa, ou ouve um estudo diferente, gostoso, interessante. Mas que Deus espera de nós, não somente ficamos quem precisa de alguém, quando não tiver mais ninguém, e morrer. Não, não é certo não. Eu vou lá, eu vou estar estudando, eu vou estar meditando, eu vou estar comendo. Desde a infância, seria uma referência à sua mãe Eunice, que fala, né? Aí agora, lógico, que o próprio Paulo, e ao próprio Paulo. E versículo 15 do capítulo 3 de 2 Timóteo fala, que desde a sua meninice sabeste as sagradas escrituras que pode fazer sábio para a salvação e pela fé em Cristo Jesus, trazendo à memória a fé e não fingida que em ti, a qual habitou em primeiro em sua avó Lourdes e em tua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti, e do que em mim entre muitas testemunhas ouviste, confiando a homens fiéis sejam idôneos para também ensinarem a outros. Nós aprendemos, temos aqueles que nós pegamos como referência, aqueles pastores, aqueles que nos ensinam, e nós também vamos ser referência, vamos estar ensinando alguém. Fala, vocês serão meus discípulos. Nós fomos discipulados. Alguém pregou o evangelho para nós. E fomos discipulados. Tivemos os mestres aqui também. Temos mestres em Cristo, mas também temos mestres aqui na terra. E a nós, já sabemos, aprendemos, vamos estar discipulando. Ide e fazer discípulos. Quantos discípulos temos feito? Quem que nós temos ensinado? Começando com a nossa casa. Começando com aqueles que estão junto conosco e passam mais tempo conosco. Timóteo era um dos primeiros cristãos da segunda geração. Ele se tornou cristão não porque um evangelista pregou um sermão poderoso, mas porque a sua mãe e a sua avó lhe haviam ensinado as Sagradas Escrituras, quando era apenas uma criança. O trabalho do pai ou mãe é vitalmente importante. Em casa, na igreja, deve perceber que ensinar as crianças é uma oportunidade também, uma responsabilidade. Jesus quis que as crianças fossem até Ele. Como eu lhe ensinei, a mãe e a avó de Timóteo, faça a sua parte e leve as suas crianças a Cristo. Vamos estar sendo exemplos e levando junto, trazendo. Ensina a criança? Ensina a criança? Não? Não dá para você estar junto com ela. Permanecendo firme nas Sagradas Escrituras. Versículo 15. Timóteo exortando a permanecer firme naquele que aprendeu e que foste integrado por duas razões. 1. Sabia de quem tinha aprendido. Ele sabia quem era sua mãe, sabia quem era sua avó, sabia como que era o andamento, sabia quem era Paulo, sabia da sua conduta, como ele era fiel, como que ele sofria, como que ele permanecia e com quem ele aprendia. Não foi algum que chegou de surpresa, porque surgiu um movimento lá e ouviu uma palavra que foi emocionado, não. Ele já sabia com quem estava andando, com quem tinha aprendido. E ponto 2, são as sagradas letras, os escritos sagrados da Bíblia. O que aprendeu de sua mãe e sua avó era uma herança espiritual muito útil para o seu ministério sobre a orientação paulina. A importância da educação no caminho do Senhor desde a infância. É importante isso, tá? Desde o Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 a 9. Fala assim: é esta palavra que eu te ordeno, estarão no teu coração, e as intimarás. Essa palavra é legal, viu? E você a intimarás ao teu filho, e dela falarás assentando em sua casa. O que você entende como intimar? Quando ele está te intimando, meio que forçado um pouquinho, né? Você tem que fazer. Mas você intimarás ao teu filho, e dela falarás assentando em sua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, e também atarás a tua mão, e te serão por testeira entre os olhos, e a escreverás nos umbrais da sua casa e nas tuas portas. Vai estar escrito em todo que é lugar.
Lá nos net gostava de fazer isso, colocava um monte de cartaz em todo lugar, a gente andava, tinha um versículo para cá, no banheiro tinha um versículo, na porta de casa tinha um versículo, e tinha de todo lado. Você está escrevendo, cuidado para não escrever nessa parede, depois você vai ter que pagar. Mas de algum jeito você consegue fazer. Encha a sua casa com influências que vai te agradar. Que vai te agradar não, que vai agradar a Cristo. O que nós temos ouvido? O que nós temos vendo? Cuidado com o que você vê. Você deve o que mesmo? Atirar o seu olho se você trazer aquilo que vai te pegar. Cuidado no Netflix, você deve cancelar ele se ele vai te pegar. Olha, vai ter um cuidado, hein? Mano, o que tem? Se é uma coisa que vai atrair para você para Cristo, beleza. Mas se é aquilo que faz você se afastar, tanto você, simplesmente você tem alguém sobre a sua influência. A importância do caminho do ensinamento. Uma vez mais, Paulo acrescentou a Timóteo, a olhar para o seu passado e permanecer nos ensinos básicos a respeito de Cristo, que é eternamente verdadeiro. Como Timóteo, estando cercado de falsos ensinos, não devemos permitir que a sociedade distorça ou coloque empecilhos à eterna verdade de Cristo. Dedique diariamente um tempo para refletir sobre o fundamento da sua fé, encontrado na palavra de Deus, que são grandes verdades indicadas na sua vida. O que não começou? Como que foi o nosso começo da fé? É que Cristo veio este mundo, é que Cristo nos amou, é que Ele se entregou por nós. Esse é o começo da nossa fé, aquilo que nós fomos ensinados, e nós devemos permanecer nele. A palavra simples, busque ao Senhor, ore, leia a palavra do Senhor. São ensinamentos básicos, são ensinamentos simples, aqueles que nos solidaram e nos chegaram, deixaram a gente mais perto de Cristo. E permaneça nele. Cuidado para você não ir fugindo para teologia tal, teologia A, B, C, e esquecer do mais importante, que é o seu relacionamento com Cristo, que é você estar conligado com Ele, ter o seu tempo, ser o seu devocional com Ele. Não é você quanto que você sabe, não é o tanto que você sabe de explodir, o quanto que você consegue convencer que o seu pensamento está certo, mas é o tanto que você tem um relacionamento com Ele. Nós estudamos, não é para essa aula, eu sei disso, você não sabe. Não é para nos acharmos alguma coisa, é para nos fazer chegar mais perto de Deus. O objetivo sempre é esse, o nosso relacionamento com Deus diariamente. Ponto 3 vai falar que a Bíblia é divinamente inspirada. Versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura é inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça. 2 Timóteo 3,16. É importante saber a abrangência da expressão. Qual palavra da Escritura é verdade? Toda ela, desde o Antigo até o Novo. Toda ela, as Escrituras são inspiradas por Deus. Foi vários autores que escreveram, sim, mas Deus usou a cada um deles, e todas elas, nenhuma delas vai sair. Nós cremos em toda ela. Então, cuidado com aqueles que não tiraram. Não, isso aqui não está certo. Isso daqui não é para o nosso tempo. Isso daqui está fora de contexto, está fora do nosso contexto. Nós cremos que toda ela é inspirada. E crendo que toda ela é inspirada, isso no nosso dia a dia vai forçar-nos a ser contra muitos pensamentos que vai surgir por aí, que eles tentam diminuir, tentam apresentar, tentam tirar. E nós cremos que toda ela, os seus autores, homens santos, falam inspirados pelo Espírito Santo, podem fazer qualquer pessoa salva para a salvação. É o que a palavra fala, né? Ela pode fazer qualquer pessoa salva para a salvação. Ela é aproveitada para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. Nenhuma literatura do mundo possui essas prerrogativas. Dizer que Deus inspirou a Bíblia é equivalente a dizer que o Espírito Santo motivou e supervisionou de forma sobrenatural aqueles que receberam a profecia e revelação apostólica em todo o processo da redação dos seus livros escriturais. Muitos outros livros têm coautores, de modo que não precisamos imaginar que as Escrituras tenham sido uma produção humana ou divina. As Sagradas Escrituras originam-se não da vontade de seus autores humanos, mas da vontade do Espírito Santo. E cremos que toda ela é inspirada por Deus. Não há uma coleção de histórias, de fábulas, de mitos ou ideias. Que muitos tentam falar isso. Não, são histórias que são coisas, são contos, são mitos. Mas cremos que ela é a
a palavra de Deus, e toda ela é verdade. E tudo que Deus colocou aqui, nós cremos nela. Sinopse do ponto 2 fala: quem aprende a palavra de Deus persevera e permanece na verdade. Ok. E vamos até aqui. Devemos aprender a Bíblia e permanecer na verdade que nos foi ensinado. O último ponto. Temos a Escritura como nosso fundamento. A autoridade apostólica. A igreja submete a autoridade do apóstolo do Novo Testamento. Essa é a vontade de Deus. O que é isso? É o que Deus mandou. Lembra daquela lá? Que a brincadeira. Ixi, eu não vou saber como fala em português. Simon Says. Sente o seu nome. Quem mandou? Essa não existe essa brincadeira no Japão? No Brasil? Não, vamos lá. É assim. O rei mandou. Vamos colocar aqui. O rei mandou. Levante a mão direita. Vai. Ele mandou levantar a mão direita. Vamos lá. Rei, ó. Quando que você falar, o rei mandou, você obedece. Quando não é o rei que manda, você não obedece. Beleza? O rei mandou. Levanta a mão direita. Ok. Pode abaixar. Se você abaixar, você não pode. Porque o rei não mandou você abaixar. Foi o Alisson que mandou. Você só obedece quando o rei que manda. Por isso que fala que é o que a Escritura manda, o que está escrito lá. O que acontece? Que a pessoa fala, está escrito assim, tal, e fala isso, mas depois ele pega uma coisa e acrescenta o que não está lá. E você está falando, é verdade. E se você fala, mas aqui não está escrito na Bíblia. Por isso você tem que estar atento, se é o rei que manda, se está escrito lá, que vem a autoridade apostólica. Essa é a vontade de Deus. A Escritura fala, tudo que está escrito nela, desde o começo até o Antigo Testamento, toda ela é inspirada por Deus. Você vê lá, 1 Timóteo capítulo 5, de versículo 18, tem um texto que diz assim: não ligará o pouco apoio que debulha, é digno o obreiro do seu salário. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18. E você vai ver que essa mesma palavra está escrita no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 25, versículo 4 fala: não atrasa a boca do boi quando trilhar. Fala da abrangência. Todos os livros da Bíblia, desde o Antigo até o Novo, tem o mesmo grau de inspiração e autoridade. O que acontece? Que tem alguns que falam, não, o Novo Testamento é mais importante, o Velho Testamento você pode descartar. Você só estuda o Novo. Não, mas para você entender o Novo, você tem que entender o Velho. Isso nós aprendemos conforme nós estudamos, conforme nós aprendemos as Escrituras, que toda ela é importante. Devemos dar a mesma credibilidade, tanto ao Novo quanto ao Velho. Na época que Pedro escreveu as cartas de Paulo já tinham sido ampla reputação, observe que Pedro falou das cartas de Paulo, colocando o mesmo nível, outras escrituras. A igreja primitiva já considerava as cartas de Paulo como os livros inspirados por Deus. Foi inspirado e nós tem um plano lá, e tudo que está lá a gente crê. Cuidado que acrescenta, agora acrescentar ali está faltando, já está certo. E nós cremos nessa palavra. A sua abrangência impede todo o antigo quanto o novo. Toda a escritura é inspirada por Deus. A intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia. Toda ela é inspirada por Deus. Ela é o manual que Deus nos deu para aqui. Ela é útil para ensinar, ela é útil para revidar, é uma palavra difícil, para corrigir. Ela vai corrigir. Quem pensa que não, fala, não, Deus é amor. Você vai passar a mão, vai falar, tudo bem, você está perdoado. Não, mas vai corrigir sim. Porque Deus corrige aquele que Ele ama. Eu agradeço por quando Deus está falando, quando você é corrigido. A pessoa às vezes não entende. Quando nós somos corrigidos, às vezes não é gostoso, não é legal. Mas quando a gente passa por isso, tinha que ter ganhado mesmo. Não é na raiva, não é porque Deus é malvado. Ele te ama. A mesma coisa que o pai corrige o filho, porque ele quer ver o melhor. Não quer ver ele se machucando, não quer ver ele sofrendo no futuro. O Senhor nos ama e Ele nos corrige e instrui em justiça. Para equipar qualquer pessoa a toda boa obra, segundo Timóteo 3,17, para que o homem de Deus seja perfeito, instruídos para toda boa obra. Nos leva à luz de Deus. Salmo 119, lâmpada para meus pés, a tua
palavra é luz, fora do caminho. Ela vai iluminar para ver se eu não estou pisando em falso. E ela vai mostrar o caminho que eu devo seguir, para eu não ser que está perdido neste mundo. Eu sei onde eu estou, eu sei como eu estou caminhando, eu sei para onde eu vou. É tudo a palavra que nos mostra. E no zelo e na verdade. E toda a palavra de Deus é autoritativa, é regra fundamental para a nossa vida. Nós cremos nela. Nós cremos que o que está escrito nela é verdade. E também cremos que o que for acrescentar, o que vai tentar diminuir, é um perigo, é uma heresia. Nós aprendemos nessa questão duas lições que nós fizemos, duas lições que nós estudamos. Se você pegar o começo da lição, as heresias que ameaçam a unidade, ela vem para tentar dividir, tentar separar. Ela vai tentar acreditar alguma coisa, vai tentar falar, não, Jesus não era Deus, não, isso aqui não é isso assim, não. E tenta te dar alguma coisa que lhe dá a salvação, ou tenta acrescentar alguma coisa, a salvação, você precisa fazer mais isso para ser salvo, tenta diminuir. Fala, você pode fazer as suas boas obras para ser salvo, ou não, se você não fizer, você não vai ser salvo. Nós queremos a base, o que nós aprendemos desde o começo, lá na nossa conversão. Jesus é este ponto, ele morreu pelos seus pecados. É através dele que nós somos salvos. Isso é a nossa base. O que você aprendeu, permaneça nela. Você sabe de quem você aprendeu, você sabe de onde que está escrito e se fundamente nela. Uma questão que a gente tem feito aqui, eu fiz isso algumas vezes, né? É aquela, está na Bíblia ou é heresia? Eu vou falar, você não fala, se está na Bíblia ou se é heresia, ok? Beleza? Está na Bíblia ou é heresia? Por quê? Eu sei disso. Depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis e não perdoarão o rebanho. Está na Bíblia? Está na Bíblia, ok? Eu podia ter levantado uma prática. Está na Bíblia? Esse não vai entender. Ok. Está na Bíblia ou não está na Bíblia? Está na Bíblia ou heresia? Somente serão salvos se crerem em Jesus e praticarem a circuncisão. Está na Bíblia? Heresia. Heresia. O verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Está na Bíblia. Está na Bíblia ou heresia? Para unificar, tá? Eu sou o Pai sou eu, somos uma só pessoa, não há outro além de nós. Heresia é o unicismo, fala que é uma pessoa só, né, que é Deus, que depois se vigia, é homem, depois se apresenta, é o unicismo que a gente estudou. Ok, e no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Esse cada vez está numa coisa dele. Está na Bíblia. Ok, está na Bíblia. O filho não pode perdoar o pecado, pois essa autoridade pertence somente ao Pai. Heresia é o subordinacionismo. Fala que Deus é para Deus, Jesus é Deus, e fala que não tem afinidade. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, chamará o seu nome Emanuel, que é traduzido Deus conosco. Está na Bíblia. O filho de Deus, embora parecesse homem, não era verdadeiramente humano, pois seu corpo era apenas uma aparência sem realidade. Heresia é o docetismo. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Está na Bíblia. Bíblia. O pecado de Adão não afetou a humanidade, pois cada pessoa é responsável apenas pelo seu próprio pecado, sem herdar a natureza pecaminosa. Heresia é a afirmação pelagiana. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de nós, é bom de Deus. Está na Bíblia. A salvação é alcançada quando as boas obras superam as mais. Heresia. A salvação é obtida por meio de um conhecimento superior, reservado apenas para alguns iluminados. Heresia. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velem pela vossa alma como aquele que hão de dar conta por elas. Está na Bíblia. Porque o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Está na Bíblia. São coisas que, às vezes,
se você não conhecer. Se não conhecer. É perigoso. Ele leu como se estivesse lendo a Bíblia. Então, talvez está certo. Não. Por isso é bom você saber o versículo. Por isso é bom você ler ela. Você sabe por que você, tipo, tem aqueles versículos que falam assim, isso aí está na Bíblia, é lógico. Por quê? Porque eu já ouvi, eu já li, eu já aprendi sobre isso. Mas se não, falei, será que isso está? Isso eu não sei. Então por isso que é importante nós estamos lendo e lendo a palavra de Deus. Leia, medita nela. O que é ler? É você mesmo. O princípio da verdade, vai precisar de Deus, vai para Deus. O que é meditar? Você vai pensar sobre o que eu li hoje de manhã. Eu vou passar tempo, gastar tempo no meio devocional, gastar tempo conversando, pensando, levando meus pensamentos ao Senhor. Quanto mais tempo você passa pensando em Cristo, mais perto você vai conseguir estar com Ele. Conclusão: a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade. A única revelação de Deus é Deus escrita para o ser humano. A fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus e da sociedade. Ela tem exortação para o mundo, incluindo aspectos políticos, sociais, religiosos das nações. A Bíblia Sagrada é o nosso único manual de fé e prática. É por meio dela que ajustamos a nossa conduta de acordo com a vontade de Deus. Nós somos cristãos, somos pentecostais, somos protestantes. Por quê? Porque nós cremos somente nas Escrituras. Não que alguém vai falar, não que outra coisa vai falar, mas somente através dela. Por isso que nós conseguimos ter a nossa fé fortificada. Por isso que nós vamos e evangelizamos a todos, porque cremos que a salvação é para todos. Por isso que nós é para os incumbidos, por causa que nós cremos e lemos assim. Precisamos estar praticando. Vamos lá, as perguntas. Revisando o conteúdo. Bom, quais os dois principais grupos heréticos que Paulo combatia? Eram os falsos doutores da lei. Eles eram doutores. Eles estudavam, mas o que eles colocavam? Eles antes da circuncisão. Bom, qual a fonte de autoridade de aprendizagem de Timóteo? Qual que é a fonte? Ele aprendeu nas sagradas letras, nas sagradas escrituras. Onde deve começar o ensino cristão? Lá, em casa, a cada dia. Qual a abrangência da inspiração do texto sagrado? Começa na onde? Toda lá em Gênesis, Apocalipse. Como estaríamos no mundo sem a Bíblia? Perdidos. Pois ela que nos leva à luz de Cristo. Através dela. E nós vemos que muitos se converteram somente através de ler a Bíblia. Não foi alguém que nem falou. Foi somente ele leu, encontrou um papel lá que estava escrito e foi convencido pelo Espírito Santo que foi a verdade e buscou por isso. Possamos nós. Qual que é nosso manual de fé e prática? A palavra do Senhor. E a gente fala isso, repete isso. A Bíblia é importante. Temos que crer nela, temos que obedecer a ela. Então vamos estar lendo ela, vamos estar praticando. A já falou, você já foi até a metade? Não precisa, eu não vou falar, vá até a metade, mas leia todo dia. Pode ser até o mesmo capítulo todo dia. Medita nela. Você não precisa correr. Teve uma vez que fizeram uma competição de quem lia a Bíblia toda. 3 meses você lê a Bíblia toda, viu? O Alisson disse, quantos anos tinha? 10 anos. Em 3 meses eu li ela toda, mas eu li assim, não adianta muita coisa, viu? Leia, medita, dia e noite. Não sabe o que você fala? Lê por livro, não adianta nada. Mas você lê, medita, aquele desce para o coração e o Espírito Santo começa a falar com você, isso se torna ferramenta, isso se torna uma arma, isso fortalece a sua fé. Você cada dia mais vai estar mais crente, mais perto de Cristo. Amém? Eu esqueci de perguntar, mas vocês têm pergunta? Chega de perguntar, né? Olha, porque Deus já fez a dele. Não, porque eu ia perguntar, né? O Espírito Santo é só no Novo Testamento, no Antigo não tinha Espírito Santo, né? Hein? Como fala? Quem sabe? Antigamente... No princípio, meu Deus, os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus
Pai Nosso. Tava já. Antes de fazer tudo. Dá esse comecinho. Tava. E o Espírito. O Espírito vinha sobre eles. Sabe uma diferença bem legal? Antigamente, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha visitar. Mas a nossa vida, depois que Cristo veio, o Espírito Santo vem habitar. Essa é a diferença, né? Porque agora está sempre aquilo. A gente fala, nossa, como deve ser legal Sansão, ele tinha força, como seria legal Moisés que conversava, como seria era legal Abraão que conversava com Deus. E eles vão falar, nossa, como é legal a sua vida, o Espírito Santo está com você todo dia, ele está morando junto com você, você acorda, ele está com você. A gente tem uma experiência muito mais profunda do que essa que nós lemos no Antigo Testamento. Porque não são momentos que ele vem, ele está conosco todos os dias. E essa habitação que ele quer fazer real a nós. Então, o que nos importa? Qual que nos foi ensinado? São tudo verdades simples, básicas, que aprendemos em casa nos primeiros anos da nossa fé. Permaneça nela, confie nela, e nessa fé você deve perseverar para continuar, ser salvo. Cuidado com os falsos doutrinas, com falsos mestres, cuidado com o que você vê. Você deve ler as Escrituras, tirar da sua frente o que está errado. Para quê? Para você ser salvo, para você permanecer em Cristo, para você continuar crente. Qual é a frase que você escreveu? Deixa ela escrita e guarda com você. Futuramente você vai usar para evangelizar e para ajudar o novo convertido. Amém? Essa foi a lição de hoje.